Bom dia, queridos alunos. Aqui estamos para mais uma maratona. O primeiro semestre foi um semestre intenso, um semestre desafiador, mas glória a Deus porque chegamos aqui, porque Deus nos ajudou a nos superar, a crescermos e a nos tornarmos pessoas melhores. E nesse segundo semestre não será diferente. Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar força, ousadia, tudo que nós precisamos para nós não desistirmos, mas para nós perseverarmos. E hoje na nossa aula de filosofia, nossa unidade 3, nós temos como tema decidir sobre atos. Nós temos aqui uma imagem muito bacana para falar sobre esse tema, decidir sobre atos. Nós temos aqui, primeiramente, várias letras que estão sendo formadas, que foram formadas por vários corpos, E esses corpos, eles têm algumas características e também nos leva a refletir sobre algo. A flexibilidade, a criatividade, a complexidade, a unidade, a união de várias pessoas para formar algo. E é interessante que quando nós juntamos cada letrinha, forma uma palavra chamada corpo. Então, decidir sobre atos, nós temos que falar sobre corpo. E aqui tem algumas questões para você responder. E vamos falar um pouco sobre corpo e liberdade. Bom, a filosofia, ela pode estar mais perto do que imaginamos. Porque com ela nós podemos construir no cotidiano reflexões sobre situações bem próximas das pessoas. E essas situações elas vão envolver a vivência, a experiência, sentimentos humanos. Então, as questões filosóficas elas surgem muitas vezes em uma oportunidade na qual, exercitando um pensamento livre com o que toca nosso pensamento, com o que toca o nosso corpo. Então, é uma rede. Podemos dizer assim. E quando nós falamos de corpo e liberdade, nós temos aqui a adolescência. A adolescência é um período de grandes mudanças, tanto físicas, mentais, emocionais. Então, é marcado por mudanças. Mudanças essas que são de diversas maneiras. É uma fase também onde ocorre a necessidade de se firmar uma identidade, se autoafirmar. Nós temos aqui essa imagem desse grupo de adolescentes e eu quero que você responda essa indagação. Você pode escolher as mudanças que deseja para o seu corpo, sim ou não, e por quê? Tem essa reflexão divertida que ela é muito bacana, eu quero que você leia e responda essas questões. Um olhar sobre o corpo. Nosso corpo é formado por milhões de células. Essas células, por sua vez, são constituídas por substâncias químicas. Substâncias estas que também são encontradas na terra, nas plantas, nos animais, no mar, na chuva, no vento. Então, o corpo, ele constitui a nossa porção visível. Então, para nos manter vivo, é de suma importância ter esse contato com o mundo e com os outros. E também o nosso corpo, ele exerce funções vitais, como respirar, digerir. E são funções estas que não envolvem um pensamento. E ele também se encarrega de funções expressivas e comunicativas. Ou seja, ele revela algo ao meu respeito e ao seu respeito. Por exemplo, existem pessoas que quando estão envergonhadas, elas ficam com as maçãs do rosto, as bochechas, chamada vermelha. Só que existem pessoas que dizem que não conseguem, elas reclamam porque não conseguem expor claramente seus sentimentos e as suas ideias. Na verdade, nós podemos também indagar que elas podem querer não expressar e sim esconder esses sentimentos através de barreiras estabelecidas pelo seu corpo para disfarçar o que realmente sente. Então, são pessoas que tentam controlar suas atitudes, falar com a voz firme quando está com medo, sabe? Sorrir quando tem raiva. Que o nosso corpo, ele é traiçoeiro. Então, ele pode deixar transparecer alguns sinais do que realmente se passa dentro de nós e a pessoa nem perceber. E isso demonstra que entre o corpo, o agir, o sentir e o pensar, existe uma relação importante para serem observadas e investigadas.
E aí onde entra o olhar curioso da filosofia. René Descartes, que ele procurava compreender a natureza humana. E dentro dessa busca, ele concluiu algo. Olha só o que ele concluiu. Primeiro, que a consciência ou a alma são responsáveis pelos pensamentos e sentimentos e que a matéria ou o corpo é responsável pelas sensações. E desde a Revolução Industrial, no século XVIII, muitas máquinas foram criadas com base em comportamentos humanos, o intuito delas realizarem automaticamente ações que antes exigiam grandes quantidades de tempo e esforço, ou seja, eles imaginavam que ia haver uma liberdade do corpo, ou seja, eles só iriam executar as tarefas, as máquinas iriam executar as tarefas mais pesadas e repetitivas. Muitos consideram que isso fez ao contrário, teve um efeito inverso. Houve um aprisionamento ainda mais das pessoas em relação a toda essa revolução industrial, tanto no sentido de continuarem com o mesmo ritmo frenético e sem descanso, como na questão de não conseguirem viver nenhum horário do seu dia sem as máquinas. E aqui tem uma pergunta, né, para você responder. E você, o que pensa sobre isso? Eu quero que você responda. Olha só o que Descartes diz: o corpo é um autômato, o corpo é um autômato, ou seja, uma máquina que funciona por si mesma. E aí, o que é que você acha? Eu quero que você responda essas questões aqui. E nós temos também a questão de um corpo que olha para si. Então, conhecer um pouco mais o corpo ajuda a compreender melhor as pessoas e também a si próprio. A atitude filosófica é um olhar inquieto e investigativo sobre as coisas, situações, pensamentos e pessoas. Mas como ter uma atitude filosófica com um olhar voltado para o nosso próprio ser e em relação ao nosso próprio corpo? Eu quero que você responda. Nós sabemos que cada pessoa é única, individual e que não existe ninguém igual, apesar de apresentarem semelhanças, mas não existe ninguém igual. Só que para a gente existir, nós precisamos fazer uso de cuidados, de garantias de sobrevivência e amadurecimento para que haja uma continuidade dessa vida. E aí nós entramos, quando falamos de cuidado, em uma palavrinha difundida na atualidade, que é a ecologia. Quando se fala de ecologia, nós sabemos que se fala do meio ambiente, do planeta, dos cuidados que precisa existir com todo o nosso ecossistema e com o planeta em que nós vivemos. Mas nós temos também um outro viés, que é a ecologia pessoal. Os estudiosos de diversas áreas nomearam a ecologia pessoal como a autopreocupação e o autocuidado do indivíduo. Então, resulta na ecologia pessoal. Dê uma olhada nesse QR Code, né? Ele é bem, se vocês conseguirem ter acesso, né? Lá tem bastante coisa interessante e muito útil para o nosso crescimento. Bom, a nossa aula se encerra por aqui. Ao mergulhar nesse assunto, vocês possam se surpreender, né? E vocês possam ter mudanças que realmente vão produzir frutos bons para uma colheita boa futuramente. Então, até a próxima aula, se assim Deus permitir.